Olá, tudo bem? Mais um Natal chegou e, independentemente da data de nascimento de Jesus, pois ela é desconhecida, uma coisa é certa: nesta época as pessoas param um pouco para pensar naquilo que fizeram, naquilo que passou, o fim do ano também está chegando, e muitos param para pensar também na tremenda notícia que é, a maior notícia de todas, né, o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, tendo se feito bebezinho, tendo se feito ser humano. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 2, nós encontramos a reação de algumas pessoas à notícia, a tremenda notícia do nascimento de Jesus. E eu quero ler para você aqui alguns versos, começando aqui no verso 1 do capítulo 2, que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido Jesus, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as cidades ou principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Aqui os magos citam Miqueias capítulo 5, né? Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes por quê. Perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que uma estrela que viram no Oriente ia adiante deles. Até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois aqui no verso 13, fala da atitude de José, o pai adotivo de Jesus. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Lá em Lucas nós encontramos também a atitude dos pastores que estavam lá com seus rebanhos, né, apacentando os rebanhos, e quando viram os anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, eles também ficaram assim felizes e foram adorar Jesus. O que me chama a atenção nesses versos aqui, nesse relato do Evangelho, é que justamente aqueles que deveriam estar esperando o nascimento do Messias, Herodes, o povo de Jerusalém, os líderes judaicos, infelizmente não reconheceram Cristo, o Messias, quando ele nasceu. Magos lá da Pérsia, que nós talvez chamássemos de pagãos, estavam mais sensíveis à voz de Deus e à revelação das Escrituras do que o povo que deveria estar preparado para receber Jesus. E esses magos, esses sábios, que estudavam muitas coisas, entre as quais as escrituras hebraicas, eles entenderam pela profecia que o Messias, o Salvador da humanidade, haveria de nascer em breve ali em Belém. E foram em busca desse Messias para presenteá-lo. Veja que coisa interessante, né? Isso nos mostra que realmente Deus se revela a todas as pessoas, não importa a cultura, não importa a sua formação, a sua religião. Se forem pessoas sinceras, de coração e mente abertos, Deus, ele se revela a essas pessoas. Deus não é exclusivo dessa ou daquela religião. Deus pertence à humanidade e quer salvar a humanidade, todos aqueles que aceitam o seu plano de salvação. E esses magos, esses sábios do Oriente, tiveram o grande privilégio que muitos líderes religiosos não tiveram, de contemplar o Filho de Deus nascido
ali naquele estábulo, naquela manjedoura. A atitude de José também chama atenção. Ele recebeu uma ordem clara do anjo e fez exatamente aquilo que o anjo mandou. Muitas pessoas dizem adorar Jesus, especialmente no Natal, né? Muitas pessoas que dizem que amam Jesus, pessoas que vão às suas igrejas, mas quando Deus pede delas alguma coisa que vai contra a sua vontade, ou que lhes causa alguma estranheza, nem sempre estão dispostas a obedecer. Aquele que ama realmente obedece. Jesus mesmo disse lá em João capítulo 15, né, que se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor se expressa na fidelidade, se expressa na obediência a Deus. Se é Deus que está mandando, se é Deus que está pedindo, eu como criatura e como um filho que ama esse Deus e reconhece que tudo que ele faz por mim é para o meu bem, eu vou obedecer. Eu serei fiel aos seus mandamentos, né? E quando os anjos cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, nós percebemos então que Jesus, ao nascer, conectou de forma muito íntima o céu com a terra. Ele transpôs o abismo que foi criado por causa do pecado. E ele então, como Deus, se faz homem, unindo a humanidade a Deus, ao céu, reunindo, né? Porque o pecado, o grande conflito causado por Lúcifer lá no céu, ele causou essa ruptura, ele originou um abismo entre a humanidade e o céu. E Jesus veio justamente para transpor esse abismo e para construir uma ponte unindo homens a Deus, Deus aos homens. Sem dúvida que o nascimento de Jesus é a maior notícia de todos os tempos. Billy Graham, o grande pregador batista, disse certa vez que a maior notícia não foi o homem ter ido à lua e pisado nela. A maior notícia de todas foi Deus ter vindo à terra e pisado aqui na terra. De fato, quando entendemos que Jesus é Deus em forma humana, quando entendemos que Deus, numa atitude inexplicável, se fez um ser humano, né, lá no ventre de Maria, uma mulher, um ser humano tão limitado quanto qualquer um de nós, isso realmente está além da nossa compreensão, da nossa imaginação, e é por isso que a escritora Ellen White diz que nós vamos estudar esse assunto da encarnação de Cristo por toda a eternidade, porque ele revela grandemente o amor desse Deus que não se contentou em permanecer no céu enquanto o mundo jazia aqui no pecado, na devastação causada pela queda. Não, Deus em pessoa, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, uma das pessoas da divindade triuna, ele veio aqui mostrando que se interessa por nós. Quando nós temos dúvidas a respeito do amor de Deus, basta lermos os evangelhos, basta pensarmos em Jesus, nas suas atitudes, né? Será que Deus ama as crianças, que para muitos são tão insignificantes? Bem, no evangelho é dito que Jesus interrompeu um sermão para dar atenção aos pequeninos, às crianças, pegá-las no colo. Sim, Deus ama as crianças. Será que Deus ele perdoa pecadores, perdoa adúlteros, perdoa prostitutas, perdoa homossexuais, perdoa pessoas que andavam num caminho torto e depois voltaram atrás e se sentiram tocadas e se arrependeram? Basta nós vermos, por exemplo, a atitude de Jesus para com Maria Madalena. É dito na Bíblia que ele expulsou 7 vezes demônios dela, que ele a perdoou, que ele a aceitou, que ele a recebeu para transformá-la, e ela se tornou uma seguidora dele, uma discípula também. Então, Deus ama os pecadores? Claro, basta realmente pensarmos, analisarmos, lermos e meditarmos na vida de Jesus. Finalmente, nós vemos Cristo na cruz, porque o Natal, a manjedoura apontam para a cruz também, porque ali nós vemos a redenção da humanidade, né, pela morte de Jesus, que pagou o preço da nossa culpa, e ali ele perdoa seus algozes, seus condenadores, ao dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus depois ascendeu ao céu, depois de ressuscitado, e ele prometeu: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Misturei aqui um pouco o vós com o você, mas enfim, a mensagem é clara. Deus, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, prometeu que não nos deixaria órfãos. Ele voltará. Ele nunca mentiu. As profecias anunciaram por milênios antes da primeira vinda de Cristo, o seu nascimento. Miqueias anunciou que ele viria em Belém. Embora Miqueias diga no capítulo 5, verso 2, que Cristo é eterno, nasceria como ser humano em Belém, na pequena cidade de Belém. Isaías profetizou que Jesus nasceria de uma virgem. Isaías também diz que Jesus seria como uma ovelha muda levada ao matadouro e seria moído por nossas transgressões, um capítulo lindíssimo, 53 de seu livro.
Davi profetizou 1000 e tantos anos antes de Cristo nascer que ele seria crucificado. Enfim, as profecias messiânicas anunciaram e essas profecias se cumpriram. Jesus nasceu aqui. Da mesma forma, todas as profecias, mais de 2.500 referências na Bíblia que anunciam a sua segunda vinda, também vão se cumprir no tempo certo. E nós temos que estar preparados. Não como Herodes e Jerusalém, que se alarmaram com essa notícia, apenas se assustaram com essa notícia. Nós temos que estar preparados como os magos, estudando as Escrituras, analisando o que elas dizem, para que, quando os sinais acontecerem, nós estejamos prontos também para receber Jesus. Como os anjos que cantaram glórias a Deus nas alturas, que alegria, ele veio. E como também os pastores e como o próprio José, Maria, os pais de Jesus, os pais terrenos de Jesus, né? Estar dispostos a servir e obedecer à vontade de Deus. Eu tenho certeza que neste ano que está findando, você recebeu de Deus muitos presentes e o maior deles é a vida. Toda manhã, quando nós despertamos, nós temos que ser gratos a Deus porque estamos vivos ainda e temos a oportunidade de servir a Deus, de ser melhores filhos, melhores pais, melhores cristãos, maridos, esposas, não é? Podemos clamar a Deus por esse poder, por esse amor que Ele nos dá de maneira liberal. Neste ano eu recebi um grande presente entre muitos outros. Eu fui convidado pela Igreja Adventista, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, a escrever aquilo que nós temos chamado de livro missionário para 2018. Um livro que fala sobre saúde emocional. Há tantas pessoas hoje sofrendo com depressão, com ansiedade, justamente porque não sabem o que o futuro lhes aguarda. Pessoas que sofrem com depressão porque talvez estejam presas a um passado que as atormenta e que se entendessem que o perdão de Deus é irrestrito, incondicional, que Deus perdoa e sepulta no fundo do mar nossos pecados, poderiam, quem sabe, ter uma vida mais feliz, mais plena. E nesse livro, o Dr. Julian Melgoza, que é doutor em psicologia, e eu falamos exatamente sobre isso, né? O que a psicologia e a Bíblia podem nos trazer de esperança para entender que nós podemos realmente deixar o passado onde ele deve estar, no passado, podemos viver um presente com mais plenitude. Isso aí seria uma grande resposta ao estresse que hoje corrói as pessoas, e também podemos olhar para o futuro com esperança, porque Deus já está lá e nos fez uma promessa maravilhosa em relação a Ele. Receber o convite para escrever esse livro foi realmente para mim um grande presente, e eu me senti pequeno quando recebi essa incumbência e clamei muito a Deus para que Ele pudesse me ajudar a colocar aqui aquilo que as pessoas realmente precisam ler, entender, para ter uma vida com mais plenitude, né? Segredos do Bem-Estar Emocional é o subtítulo do livro. Tem aqui também a versão já em espanhol. Vários países de fala espanhola, castelhana, vão receber também esse livro. E tem aqui a versão dele também em inglês, porque acabou se tornando um livro missionário mundial. Vários países têm já impresso o livro, e eu creio que ano que vem nós teremos uma campanha que nós chamamos de Impacto Esperança, realmente muito abençoada. Eu quero te convidar a ler o livro antes de entregá-lo. E se você receber um exemplar desse em sua casa, nos semáforos, no seu trabalho, eu te convido carinhosamente a ler, porque ele foi escrito com muito carinho também, com muita oração. Se você não receber um durante o ano que vem, especialmente a partir de maio, quando começa a campanha que nós chamamos aqui de Impacto Esperança, peça a um adventista, um amigo seu que seja adventista, e ele certamente vai dar um jeito aí de entregar um para você gratuitamente, porque esse material é um presente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para incentivar a leitura, mas muito mais do que isso, um presente para que você possa entender que a esperança existe, e essa esperança tem nome: Jesus Cristo. Dê valor a esse presente do céu, que você entenda realmente as palavras de João, capítulo 1, verso 1, que começa seu evangelho dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E João diz que eles viram a sua glória. Nós podemos também contemplar a glória de Cristo. Nós podemos também entender que o nascimento de Jesus é, sem dúvida nenhuma, uma espécie de cheque pré-datado, de garantia de que a nossa redenção ela se aproxima. Porque ele nasceu, porque Cristo nasceu, ressuscitou e voltou para o céu e prometeu voltar, é que nós podemos realmente ter esperança. Que Deus abençoe muito a você, a sua família, neste Natal, neste fim de ano. Que o ano que vem seja um ano realmente muito abençoado, com muitos presentes de Deus para você, e especialmente um ano de muita esperança, porque cada ano que passa é um a menos
para a volta de Jesus. Receba o meu abraço, o meu sentimento de carinho e o meu desejo de um Feliz Natal e um grande, abençoado e feliz 2018.